Tendo falado sobre a melhor maneira de auxiliar as almas a saírem do desalento e da angústia, devo agora prosseguir para descrever aqueles que podem verdadeiramente ser chamados de auxílios, pois nem todo mundo, nem mesmo todo cristão professo, está qualificado para realizar esse trabalho tão necessário. A primeira qualidade indispensável para um verdadeiro auxílio é que ele tem um coração terno. Alguns irmãos são, pela graça divina, especialmente preparados e aptos para se tornarem ganhadores de almas. Conheço um irmão sério, a quem já chamei muitas vezes de meu cão de caça, pois ele está sempre vigiando por aqueles que foram feridos pela palavra. Tão logo vê existirem almas que parecem ansiosas, ele já fica alerta e sempre que ouve sobre uma reunião de convertidos, fica todo atento. Ele podia parecer entediado e pesado antes, mas nessas ocasiões seus olhos brilham, seu coração bate mais rápido, toda a sua alma é levada à ação e ele se torna como um novo homem. Em outra companhia, ele talvez não se sinta em casa, mas entre convertidos e questionadores, ele fica todo vivo e feliz. Onde eles puderem ser encontrados, o coração desse homem logo pega fogo, pois em meio às diversidades de dons que procedem do único Espírito, o dom dele, evidentemente, é o de auxiliar almas a saírem da dificuldade espiritual. Um homem assim era Timóteo, de quem Paulo escreveu aos Filipenses, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Você sabe que, na vida comum, algumas pessoas nascem enfermeiras, enquanto outras jamais conseguiriam tratar de enfermos. Se você estivesse doente, não se interessaria em tê-las por perto, mesmo que viessem de graça ou pagassem para ficar. Provavelmente a intenção delas seja boa, mas de uma forma ou de outra, elas não têm a gentileza e a ternura que são indispensáveis a uma boa enfermeira. Elas cruzam a sala pisando com tanta força que acordam o pobre paciente, e se houvesse algum medicamento a ser tomado à noite, o sabor seria ainda pior se elas o administrassem. Mas, por outro lado, você que já conheceu uma enfermeira de verdade, talvez sua própria esposa, nunca lhe ouviu os passos enquanto atravessava a sala quando você estava doente, pois seus passos são tão suaves que é quase mais fácil ouvir-lhe o coração batendo do que ouvir-lhe as passadas. Além disso, ela entende seus gostos e desgostos e sempre sabe exatamente o que trazer para que seu fraco apetite seja atiçado. Quem já ouviu falar de uma enfermeira mais apta para o trabalho do que a senhorita Nightingale? Parece que Deus a enviou ao mundo com um propósito, não apenas para que ela própria fosse uma enfermeira, mas para que pudesse ensinar outros a serem enfermeiros. É assim mesmo nas coisas espirituais. Usei uma ilustração familiar para mostrar-lhe o que quero dizer. Há indivíduos que se tentam confortar os aflitos, trabalham de modo tão desajeitado que têm certeza de que causam mais problemas do que os removem. Consolar um enlutado não é, evidentemente, o forte deles. O verdadeiro auxílio para as almas atribuladas é aquele que, embora não esteja com a cabeça cheia de erudição clássica, tem um coração grande e aquecido. Ele é, de fato, todo o coração. Foi dito que o amado apóstolo João era um pilar de fogo da cabeça aos pés. Esse é o tipo de homem que uma alma deseja quando está tremendo no frio inverno do desalento e angústia. Nós conhecemos tais homens. Que Deus treine muitos mais e dê a todos nós mais a doçura que havia em Cristo, pois, a menos que sejamos preparados para o trabalho, jamais conseguiremos fazê-lo de modo apropriado. Um verdadeiro auxílio requer não apenas um coração grande e amoroso, mas um olho e um ouvido muito rápidos. Existe uma maneira de obter olhos e ouvidos sensivelmente aguçados em relação aos pecadores. Conheço alguns irmãos e irmãs que, quando estão sentados em seus bancos no templo, quase conseguem dizer como a palavra está operando sobre os que estão perto. Auxílios treinados e experientes sabem exatamente o que devem dizer a seus semelhantes quando o sermão terminar. Eles entendem como dizê-lo e sabem se devem dizê-lo no banco, ou descendo as escadas, ou do lado de fora do edifício, ou se devem esperar até mais tarde, no decorrer da semana. Eles têm um tipo de instinto sagrado, ou melhor, uma unção do Espírito Santo que lhe diz exatamente o que fazer, como fazer
e quando fazer. É algo abençoado quando Deus, dessa forma, coloca seus vigias ao longo das bordas do pântano da desconfiança. Então, com ouvidos rápidos, eles ouvem todos os sons, e pouco a pouco, quando houve um barulho em qualquer parte do lamaçal, embora possa estar muito escuro e enevoado, eles se apressam para o resgate. Possivelmente, ninguém mais ouviu o grito da alma em perigo, a não ser aqueles que se dispuseram a ouvi-lo. Também queremos, para este trabalho, homens com pés ligeiros para correr em auxílio dos aflitos. Alguns professos nunca falam com seus vizinhos sobre a alma deles, mas agradecemos a Deus que existem outros que não deixam um estranho ir sem uma palavra honesta a respeito de Cristo. Oro para que tais auxílios perseverem no bom hábito e tenho certeza de que o Senhor os abençoará nisso, pois conquanto haja muita coisa que possa ser feita pelo pregador que transmite fielmente a mensagem do Mestre, há ainda muito mais que pode ser feito por aqueles capazes de, em conversas pessoais, alcançar a consciência do ouvinte e, com o auxílio do Espírito Santo, iluminar-lhe a alma. Para um auxílio completamente eficiente, dê-nos também um homem com um rosto amoroso. Nós não fazemos nosso próprio rosto, mas nenhum irmão que é habitualmente soturno fará muito com questionadores ansiosos. A alegria recomenda a si mesma, especialmente a um coração atribulado. Não queremos leviandade nesse santo serviço, mas há uma grande diferença entre alegria e leviandade. Sei que sempre posso dizer o que sinto para um homem que me olha de modo gentil, mas não conseguiria comunicar nada a um que, em uma fria forma oficial, falasse comigo com uma grande distância, de cima para baixo, como se seu negócio fosse inquirir minhas questões particulares, com o objetivo de me avaliar e me voltar para a direção oposta. Envolva-se nesse difícil trabalho de modo brando, suave e terno. Que seu semblante alegre diga que vale a pena ter o Evangelho enchendo o seu coração, que o Evangelho vale a pena e que você tem alegria indizível nele, que ele o anima e o conforta. Pois dessa forma, a pobre alma no pântano do desalento e desconfiança estará mais propensa a ter esperança de que ele o animará e o confortará. Honestamente, também, permita-me recomendar que você tenha os pés firmados caso queira ser um auxílio para outros. Caso tenha de puxar um irmão para fora do pântano, você mesmo deve permanecer firme. O caso contrário, enquanto estiver tentando erguê-lo, ele poderá puxá-lo para o lodaçal. Lembre-se que ouvir as dúvidas de outros pode dar origem a dúvidas semelhantes em sua própria mente, a menos que você esteja firmemente estabelecido em seu interesse pessoal em Cristo Jesus e desfrutando dele realmente. Para ser útil no serviço do seu Senhor, você não pode estar sempre duvidando e temendo. Convicção plena não é necessária para a salvação, mas é necessária para seu sucesso como auxílio para os outros. Lembro-me, quando ensinei pela primeira vez em uma escola dominical, de tentar mostrar o Salvador para um dos meninos da classe. Ele parecia preocupado com seu estado espiritual e me disse: "Professor, o senhor é salvo?" Eu respondi: "Sim." "Mas tem certeza de que é?" perguntou ele. E embora eu não lhe tenha respondido naquele mesmo momento, senti que não poderia assegurar-lhe muito bem de que há certamente salvação em Jesus Cristo, a menos que eu mesmo houvesse confiado nele e provado seu poder para salvar. Empenhe-se para conseguir um apoio seguro para os pés, pois então você será mais útil ao redor da beira do pântano, da desconfiança e do desalento, do que aqueles que estão constantemente escorregando sobre suas próprias margens viscosas. Enquanto deseja auxiliar os que estão lutando no pântano, tente conhecê-lo bem. Descubra suas partes piores e averigue onde é mais fundo. Você não precisará ir muito longe para saber isso. É provável que já tenha estado pessoalmente ali, portanto, relembre algumas coisas sobre o lugar. E com facilidade você pode pesquisar com um e com outro onde ele é pior. Procure, se puder, entender a filosofia mental do desalento de espírito. Não digo que o faça estudando Douglas Stuart e outros escritores de filosofia mental, mas por experiência real e do coração, busque familiarizar-se de modo prático com as dúvidas e medos que agitam as almas despertas.
Quando houver feito isso, que o Senhor lhe dê, pois você precisará disso se quiser ser bem prestativo, uma mão forte, a fim de poder agarrar firmemente o pecador a quem deseja resgatar. Nosso Senhor Jesus Cristo não curou os leprosos sem tocá-los. E não podemos fazer o bem a nossos companheiros se permanecermos sempre à distância deles. O pregador, às vezes, é capaz de capturar seus ouvintes. Ele pode sentir que os tem em suas mãos e que pode fazer praticamente qualquer coisa que quiser com eles. E se você vai ser um auxílio para outros, terá de aprender a bendita arte de conquistar a consciência, o coração, o juízo, o homem inteiro. Uma vez que consiga aprender o coração atribulado, jamais o solte até ter levado ele à paz. Acostume sua mão, como se fosse um vício, a nunca deixar o pecador ir, uma vez que o agarre. Será que um servo de Deus deve deixar cair de volta no pântano um pecador que outrora havia tomado pela mão e começado a puxar para fora? Não, não enquanto a rocha sobre a qual ele está permanece firme e inabalável. E ele pode segurar o pecador com as mãos da fé e do coração e da oração. Que Deus o ensine a prender homens pelo amor, pela compaixão espiritual, por aquela sagrada paixão pelas almas que não lhe permite soltá-las até que estejam salvas. Finalmente, se for auxiliar os outros a sair do pântano da desconfiança e do desalento, você deve ter costas que se curvem. Não dá para tirá-los se ficar rigidamente ereto. Você deve descer até onde as pobres criaturas estão afundando no lamaçal. Elas estão quase partindo. A lama e o visgo estão quase lhe cobrindo a cabeça. Portanto, você deve arregaçar as mangas e trabalhar com vontade, se quiser resgatá-las. Mas elas não sabem falar direito, diz alguém. Não importa, não fale uma linguagem rebuscada com elas, pois não entenderiam. Fale de modo tosco, como entendem. Disse que muitos dos sermões de Agostinho estão cheios de latim chocantemente pobre, não porque Agostinho fosse um estudante ruim de latim, mas porque o latim macarrônico da época era mais adequado ao ouvido popular do que o idioma mais classicamente correto seria. E nós temos de falar em estilo semelhante se quisermos agarrar os homens. Há um certo recato sobre os ministros que os desqualifica para alguns tipos de trabalho. Eles não podem levar a própria boca a proferir verdade em palavras tão claras que vendedoras de peixes entendessem. Mas feliz é o homem cuja boca é capaz de declarar a verdade de tal modo que as pessoas com quem está falando a recebam. Mas lembre-se da dignidade do púlpito, diz um. Sim, eu me lembro, mas o que é isso? A dignidade, entre aspas, de um carro de guerra consiste no número de cativos acorrentados às suas rodas. E a dignidade do púlpito consiste nas almas convertidas para Deus por meio do evangelho proclamado sobre ele, e o quanto a igreja é santificada pela palavra. Não dê a seus ouvintes nenhum jargão sublime, sentenças johnsonianas e frases enroladas. Não há dignidade, entre aspas, em nenhuma dessas coisas, se elas forem demais para seus ouvintes. Você deve, como Paulo escreveu aos Romanos, condescender com o que é humilde. E algumas vezes você vai deparar-se com homens e mulheres aos quais deve dirigir-se em um estilo que não é louvado em si mesmo pelo seu gosto pessoal exigente, mas seu bom senso e seu coração ordenarão e o impelirão a usar. Aprenda a rebaixar-se. Não entre, por exemplo, em uma choupana como uma bela dama que deixa que todos vejam quão condescendente da sua parte é visitar pessoas pobres. Vá e sente-se em uma cadeira quebrada, se não houver outra no recinto. Sente-se na pontinha, se ela não tiver muito assento. Sente-se perto da boa mulher, mesmo que ela não esteja tão limpa quanto poderia. E fale com ela, não como superior, mas como igual. Se houver um menino jogando bolinhas de gude e você quiser falar com ele, não é preciso chamá-lo para longe da brincadeira. Não olhe para ele de cima, como o professor faria, mas comece com algumas expressões divertidas e então solte-lhe uma frase mais séria ao ouvido. Se quer fazer bem às pessoas, você deve ir até elas onde estão. Não adianta pregar sermões oratórios para homens se afogando. Você deve ir até a beira do charco, esticar os braços e tentar agarrá-los no meio do pântano. Essas, então, são algumas das qualificações de um verdadeiro auxílio.
Agora termino empenhando-me em encorajar aqueles dentre nossos irmãos e irmãs que foram auxílio no passado a que continuem ainda mais sinceramente com esse trabalho no futuro e em estimular aqueles que ainda não tentaram a começar de uma vez. Talvez alguém pergunte, por que devo auxiliar os outros? Minha resposta a essa pergunta é, porque as almas precisam de auxílio. Isso não é suficiente? O clamor da miséria é argumento suficiente para a demonstração de misericórdia. Almas estão morrendo, perecendo, portanto, ajude-as. Algumas semanas atrás, houve nos jornais uma história de um homem encontrado morto em uma vala e, posteriormente, constatou-se que ele devia estar ali há 6 semanas. Foi dito que alguém teria ouvido o grito, perdido, perdido, mas estava escuro, então não saiu para ver quem era. Chocante, chocante, diz você. E, contudo, você talvez haja do mesmo modo em relação às almas imortais. Entre seus vizinhos há muitos que talvez não clamem perdido, porque não sentem que estão perdidos, mas estão. E você vai deixá-los morrer na vala da ignorância, sem ir em auxílio deles? Há outros que estão gritando perdido e que precisam de uma palavra de conforto e orientação. Você os deixará perecer em desespero por falta dessa palavra? Irmãos e irmãs em Cristo, que as necessidades da humanidade os levem a agir a favor de muitos perdidos a seu redor. Lembre-se também de como você foi auxiliado quando estava em condições semelhantes às deles. Alguns de nós jamais se esquecerão daquela querida professora da escola dominical, da terna mãe, da graciosa mulher, daquele amável jovem, daquele excelente presbítero da igreja que fizeram tanto por nós quando estávamos com a alma atribulada. Nós sempre nos recordaremos de sua brilhante atenção e assistência. Eles nos pareceram visões de anjos brilhantes quando estávamos no denso nevoeiro e na escuridão do desespero. Assim, pague a dívida que você tem para com eles. Cumpra a obrigação auxiliando outros, como você foi auxiliado em seu tempo de aflição. Além disso, Cristo merece. Há um cordeirinho perdido lá fora, na escuridão. É o cordeirinho dele. Você não cuidará desse cordeirinho por amor a Cristo? Se houvesse uma criança estranha à nossa porta, pedindo por um abrigo à noite, a humanidade comum poderia nos incitar a acolher a pobre criaturinha contra a neve e o vento. Mas se fosse o filho de nosso próprio irmão ou de algum amigo querido, a simpatia pelo parentesco iria constranger-nos a protegê-la. Esse pecador é, para todos os efeitos, seu irmão na grande família humana. Assim, pelo relacionamento com você, embora ele não o discirna no momento, uma obrigação moral repousa sobre você para lhe dar todo o auxílio que estiver ao seu alcance. Amado, você não ia querer nenhum outro argumento se soubesse quão abençoado é o trabalho por si só. Quer ganhar alguma experiência? Então ajude os outros. Quer crescer em graça? Então ajude os outros. Quer livrar-se do seu próprio desalento? Então ajude os outros. Esse trabalho acelera a pulsação, clareia a visão, rebustece a alma em santa coragem. 1000 bênçãos são conferidas à sua própria alma ao auxiliar os outros no caminho para o céu. Encerre as inundações do seu próprio coração e elas ficarão estagnadas, fétidas, podres, sujas. Deixe-as fluir e serão frescas e doces e continuamente brotarão. Viva para os outros e você viverá uma centena de vidas em uma só. Para a verdadeira bem-aventurança, divorcie-me da ociosidade e una-me à diligência. Se isso não for motivo suficiente, lembre-se de que você foi chamado para esse trabalho. Seu mestre contratou-o, por isso não lhe compete eleger ou escolher o que você fará. Ele lhe empresta seus dons, de modo que você deve fazer com eles como ele manda. Determine que você fará de imediato algum serviço prático para o seu mestre, pois ele o chamou para isso. Caso contrário, você provavelmente sentirá em breve a vara da correção. Se não auxiliar os outros, Deus o tratará como os homens tratam seus mordomos que não fazem o uso correto dos bens que lhes são confiados. Seu talento será tirado de você. A doença pode vir sobre você por não ter sido ativo enquanto estava com saúde. Você pode ser reduzido à pobreza por não ter feito um uso correto das suas riquezas. Você pode ser levado a um profundo desespero por não ter ajudado almas em desespero.
O sonho do faraó realiza-se com frequência desde aqueles dias. Ele sonhou que 7 vacas gordas subiam do rio e que subiam 7 magras atrás delas e comiam as vacas gordas. Algumas vezes, quando está cheio de alegria e paz, você está preguiçoso e ocioso e não faz bem aos outros. E quando for esse o caso, tema que as 7 vacas magras devorem as 7 gordas. E pode estar certo de que os dias de vacas magras, nos quais você nada faz para seu mestre, domingos magros, orações magras e assim por diante, comerão até seus gordos domingos, suas gordas graças, suas gordas alegrias, e então, onde você estará? Em desespero. Ademais, lembre-se de que, a cada hora que vivemos, estamos mais próximos do céu, e os pecadores estão mais próximos do inferno. O tempo em que podemos servir a Cristo ganhando almas está constantemente ficando curto. Como uma vela derretendo, nossos dias são muito poucos, então usemos-los todos para Deus. Não nos esqueçamos da recompensa que Ele dará a seus servos fiéis. Feliz espírito o que ouvirá outros dizerem enquanto entra nas regiões celestiais: meu Pai, eu te recebo. Almas sem filhos na glória, que nunca foram feitas bênçãos para os outros na terra, certamente perderão o próprio céu do céu, mas as que levaram muitos a Cristo terão, em adição ao próprio êxtase, a alegria de afinidade com os outros espíritos para os quais elas foram meio de condução ao Salvador. Gostaria de poder colocar a mensagem do meu mestre em palavras que ardessem até entrar no coração de vocês. Desejo que cada membro da igreja seja um trabalhador para Cristo. Não queremos zangões nesta colmeia. Queremos todas as abelhas e nenhuma vespa. As pessoas mais inúteis são geralmente as mais contenciosas, e as mais felizes e pacíficas costumam ser as que mais fazem por Cristo. As que nada fazem estão sempre com alguma reclamação, estão sempre com alguma exigência. Não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Contudo, por estarmos salvos, desejamos ser instrumentos de trazer outros a Jesus. Gostaria de incentivar vocês todos a auxiliarem nesta boa obra. Homens velhos, homens jovens, irmãos e irmãs, de acordo com seus dons e experiência, ajudem. Desejo que cada um de vocês sinta: eu não posso fazer muito, mas posso auxiliar. Não posso pregar, mas posso auxiliar. Não posso orar em público, mas posso auxiliar. Não posso dar muito dinheiro, mas posso auxiliar. Não posso oficiar como presbítero ou diácono, mas posso auxiliar. Não posso resplandecer como uma estrela particularmente brilhante, mas posso auxiliar. Não posso posicionar-me sozinho para servir meu mestre, mas posso auxiliar. Um antigo puritano pregou certa vez um sermão muito singular. Havia apenas 2 palavras no texto, e eram "e Bartolomeu". A razão pela qual ele usou esse texto foi que, no Evangelho, o nome de Bartolomeu nunca é mencionado sozinho. Ele está sempre associado a um dos outros apóstolos. Ele nunca é o ator principal, mas sempre o secundário. Que esse seja seu sentimento, que você, se não puder fazer tudo sozinho, ajude a fazer o que puder. Quando reúno minha congregação, vejo a assembleia como uma reunião de conselho, para conceder condecorações a tais discípulos que, por meio de muitas sessões de labor, as tenham merecido. E então sinto que podemos conferir aos que aproveitaram bem as oportunidades o sagrado título de auxílio. Alguns de vocês já há muito conquistaram esse nome honroso. Outros o receberão quando merecerem. Assim, apresse-se e o obtenha. Deus conceda que seja a sua alegria entrar no céu louvando-o, porque, por sua graça, Ele o auxiliou a ser um auxílio aos outros. Amém, queridos. Amém.